já pode dar o troféu de campeão pro Nets? James Harden fez a melhor escolha indo pro Brooklyn Nets? Afinal, quais dos 4 times foram os vencedores e os perdedores nessa troca do Harden? Fala galera, aqui é o Moa e finalmente a novela chegou ao fim. Na semana passada a gente teve a saída do James Harden do Houston Rockets. E tudo isso aconteceu com algumas atitudes do James Harden meio de adolescente, meio ele fazendo birra ali, como por exemplo, depois do jogo de terça-feira do Houston Rockets contra o Los Angeles Lakers. Além dele já estar atuando meio mal nos últimos jogos do Houston, ele deu uma declaração que foi o estopim de toda essa relação dessa novela aí, que foi, ele foi para a imprensa e falou que ele amava a cidade de Houston, porém que ele não via mais esse relacionamento entre a equipe e ele dando certo, ele não tinha uma resolução, ele deixou realmente claro isso. O DeMarcus Cousins também foi na imprensa depois e comentou que a relação do Harden no vestiário e esta quadra com os jogadores estava péssima, além daquela história do James Harden que ele foi numa boate. A gente está passando no ano de 2020 e 2021 pela pandemia do coronavírus, está todo mundo se isolando e tudo mais, e o James Harden indo para uma festa, um jogador que deveria dar o exemplo, acabou se envolvendo nisso. Fora a questão que ele apareceu no jogo do Lakers um dia antes de ser anunciada a troca, acima do peso também. Então ele fez a birra dele ali de meio adolescente, né, que é cheio de fazer birra. Ele fez a dele para sair do Rockets de qualquer maneira. Por que ele fez isso também? Porque a decisão dessa troca pelo contrato entre Rockets e James Harden tá na mão do Houston Rockets, por isso que ele fez isso, entendeu? Então vamos explicar tudo o que aconteceu nessa troca. Foram 4 times envolvidos: Houston Rockets, Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers e o Brooklyn Nets. Pro Brooklyn Nets é óbvio, né? Se eles receberam uma estrela, foi só isso que rolou. Então o Brooklyn Nets somente recebeu James Harden nessa troca. O Cleveland acabou recebendo 2 jogadores, o Taurean Prince do Brooklyn Nets e o Jarrett Allen também do Nets. O Indiana Pacers acabou recebendo o Caris LeVert do Brooklyn Nets e também recebeu uma escolha de segundo round do draft. Já o Houston Rockets, óbvio, como eles mandaram o James Harden, que foi uma estrela, eles receberam 1 milhão de assets, um monte de coisa. Vamos comentar, eles receberam 3 jogadores, que foram o Victor Oladipo do Indiana Pacers, o Exxon do Cleveland Cavaliers e o Kerwix do Brooklyn Nets. Além disso, eles receberam 3 escolhas do draft do Brooklyn Nets nos anos de 2022, 2024 e 2026. Essas escolhas são de primeiro round. Além dessa escolha, também receberam uma escolha do Milwaukee Bucks de 2022 não protegida. E você deve estar se perguntando, o que o Milwaukee Bucks está enfiado nessa troca? Que raios ele está fazendo ali? É porque em outras negociações o Milwaukee Bucks acabou trocando uma escolha deles, e aí o Nets colocou essa escolha aí no bolo da negociação. E essa escolha do Milwaukee Bucks foi de primeiro round também no draft. E para fechar o que o Houston Rockets recebeu, eles receberam 4 pick swaps do draft nos anos de 2021, 23, 25 e 27. O que são essas pick swaps? Na verdade são trocas de escolha. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor, como são 4, 21, 23, 25 e 27, vamos supor, dar um exemplo que é de 2021. Então, na loteria do draft de 2021, vamos supor que o Brooklyn Nets seja sorteado com a 10ª escolha do draft. E o Houston Rockets, nesse mesmo ano de 21, seja sorteada com a 20ª escolha do draft. Como o Houston recebeu essa pick swap, ou seja, essa troca de escolha, o Brooklyn ficou com a 10ª posição na loteria e o Houston com a 20ª, a do Brooklyn é melhor que a do Houston, que é um jogador teoricamente melhor na 10ª posição. Então, como o Houston recebe essa pick swap, essa troca, eles trocam as escolhas. Então essa 10ª vai para o Houston e essa 20ª vai para o Nets. E antes da gente falar quais os times, na minha opinião, que foram os ganhadores e os perdedores em tudo que envolveu essa saída aí do James Harden do Houston Rockets, clica no botão aqui, se inscreva e siga o Rebodank para ajudar a gente a disseminar cada vez mais o basquete aí Brasilzão afora. Mas agora vamos falar
quais os times, na minha opinião, foram os ganhadores em tudo que envolveu essa saída do Harden do Houston Rockets. O primeiro time vencedor, na minha opinião, foi o Cleveland Cavaliers. Por quê? Eles mandaram o Exum, que não é um jogador tão bom assim, não é uma estrela, nem nada disso, e acabaram recebendo 2 jogadores, o Taurean Prince e o ponto dessa troca, que é o Jarrett Allen. Aí você pode se perguntar, pô, mas o Jarrett Allen é pivô. Ele tá vindo, não tem o Andre Drummond, que já é o pivô titular da equipe, sim, mas o Jarrett Allen tá jogando muito, é um jogador jovem, então eu acredito que essa movimentação do Cleveland foi para visar o Jarrett Allen como o pivô do futuro da equipe, e eu ainda acho o Andre Drummond já tá no final da carreira dele ali, então, e o contrato dele é bem grande, o Cleveland paga uma bala para ele, então eu acredito que o Cleveland vai logo aí, com o passar dos anos, fazer uma troca, tentar ganhar alguns jogadores numa troca com a ida do Andre Drummond e vindo outros jogadores para compor ali mais o elenco do Cleveland. O segundo time vencedor aí, na minha opinião, foi o Indiana Pacers. E aí você deve estar se perguntando também, pô, mas o Pacers mandou o Oladipo e eles receberam uma escolha do segundo round e o Caris LeVert, mas pô, foi uma escolha do segundo round. Mas na verdade o Oladipo não é, a gente tem aquela mentalidade do Oladipo como um ótimo jogador, ele realmente é, mas ele não é mais aquele Oladipo que a gente lembra, aquele Oladipo que jogava muito. Na temporada passada ele já estava vindo de lesão, na bolha ele falou que ia, depois não ia, depois ele falou que ia, ele não jogou bem na bolha, ele não vem jogando bem, além de estar pós-lesão, ele não vem jogando bem. E além de tudo, na bolha da Disney ali na temporada de 2020, teve vários rumores do Oladipo falando que queria ir para o Miami, ele conversando com outros jogadores para saber de uma possível troca dele, então ele já não estava querendo muito estar no Pacers. E, como a gente vai falar do próprio Houston Rockets, como a gente comentou, um jogador que não quer estar na nossa equipe, tá tudo errado, né? Um jogador que não quer estar, já começa clima ruim, tudo ruim. Então o Pacers mandou muito bem, mandando o Oladipo e conseguindo o LeVert, que é um ótimo jogador, um jogador muito novo e visando aí, lógico, o futuro da equipe, até com essa escolha no draft também. E o último time beneficiado, na minha opinião, é o Houston Rockets. Já pode ser um pouco polêmico, porque você pode falar, mas o James Harden, pô, o Rockets perdeu o Harden, um jogador que é MVP, All-Star, como que ele foi beneficiado? Cara, ele foi beneficiado porque ele se livrou, não porque o James Harden é ruim, não. Ele se livrou de um jogador que não queria estar aí. E isso já pode estender para tudo na vida. Uma empresa que um funcionário não quer ficar ali, um relacionamento que a outra pessoa não quer estar ali, seja de qualquer tipo, amizade, amoroso, qualquer coisa. E também num time. Se o jogador não quer estar ali, nada vai dar certo. O vestiário não vai estar legal, o jogador não vai motivado para os jogos, nada vai acontecer. Que era o caso do James Harden no Houston Rockets. E mandando essa estrela que é o Harden, eles conseguiram muita coisa. Eles conseguiram pique no draft, troca de pique, conseguiram ainda tem um ponto que é o Oladipo, ele saiu do Pacers e veio para o Houston Rockets. O que eu acredito ainda que o Rockets vai fazer? Para mim, fica meio dúbio ali, fica meio redundante o Oladipo com o John Wall. Então eu acredito que logo o Houston Rockets poderia trocar o Oladipo para trazer mais jogadores. Talvez até o Oladipo não quer ir para o Miami. Manda ele lá para o Miami, faz uma troca. No Miami tá cheio de jogador novo bom. Então pega pelo menos um desses jogadores aí, que já vai ser bom, porque o Oladipo também, a gente comentou no Pacers, vem de lesão, não tá muito bem. Então talvez possa rolar uma outra troca aí. E agora, quem que é o perdedor? Se eu já falei de 3 times que foram os vencedores e 4 foram envolvidos na troca, é óbvio que sobrou o Brooklyn Nets, na minha opinião, é o time que saiu perdendo nessa troca e eu vou dar alguns motivos. O primeiro deles é que o Brooklyn Nets deu um all-in completamente. Sacrificou todo o futuro do time até 2027 e mandou escolha do draft, mandou jogador Jarrett Allen e o Caris LeVert, 2 jovens jogadores muito bons, mandou troca, pick swap, que é a troca de escolha, até 2027 também, 2027 tudo, né? Escolhas do draft ali até 2026 e pick swaps até 2027. Então o Brooklyn Nets pegou tudo que ele podia, que ele não podia, e deu para trazer o James Harden. E o Brooklyn Nets é cheio de fazer isso.
Lá no começo dos anos 2010, eles fizeram a mesma coisa para trazer o Paul Pierce e o Kevin Garnett, também em final de... Só que nesse caso os dois já estavam em final de carreira, e aí deu ruim, né? Comprometeram todo o futuro do time, trouxeram e acabou não dando liga, não combinou ali com a equipe, não deu certo. Então esse é o primeiro motivo. Deram muita coisa, sacrificaram muito, e o Harden só vai ficar na equipe em 2 temporadas. Então tem que ser um tiro muito curto, já tem que chegar e ser pelo menos essa temporada. Se o Brooklyn Nets não chegar na final da NBA, ou eu ia falar final de conferência, mas é final da NBA, porque a aposta que eles fizeram é pra chegar na final da NBA. Pode até perder e o ano que vem ser campeão, mas tem que chegar na final da NBA, porque senão não se justifica. Você sacrificou 6 anos do futuro do seu time. Não tem lógica. Um outro ponto é que o Brooklyn Nets agora não tem banco. O time titular provavelmente vai ser Harden, Irving, Kevin Durant, Joe Harris, DeAndre Jordan. DeAndre Jordan tá longe de ser o DeAndre Jordan lá do auge que a gente conhece ele. E não tem banco. O Joe Harris é um ótimo chutador, mas não, que é o titular, mas não tem banco. E aí, a gente sabe que principalmente na NBA, que todas as fases dos playoffs são melhores de 7 jogos, tem que ter um banco, pelo menos 2 jogadores pelo menos, que entram e dão uma nivelada, não vai ser igual ao time titular, mas dão uma nivelada no jogo, até os jogadores principais descansarem um pouco e voltarem para a partida. O Nets não tem banco, e isso compromete muito. Conectado a isso, tá o Kevin Durant, um outro ponto também. Kevin Durant tá voltando de uma das piores lesões do basquete, que é o tendão de Aquiles. Então o Kevin Durant precisa ficar no banco. Na temporada regular, eu acredito, até adiantando, que esse Nets vá se classificar aos playoffs, vá mandar muito bem. Até já teve a estreia do Harden, Durant, Kevin Durant 42 pontos, James Harden, primeiro jogador, mandou muito já, a fazer um triple-double numa estreia de uma equipe com mais de 30 pontos. Então vai dar certo esse Brooklyn Nets na temporada regular. A minha dúvida nessa questão do banco são os playoffs, porque os playoffs você joga até 7 jogos com o mesmo time. No primeiro e segundo jogo já não tá descansando, os jogadores já vão estar... o time titular não descansando, o outro time já pegou o jeito. Então eu acho que vai ser bem complicado, e é lógico, eu tô dando toda essa análise aqui na aposta que o Brooklyn Nets deu, porque tudo que ele mandou pro Houston tem que chegar na final. Então eu já tô fazendo análise para um time chegar à final da Conferência Leste. E o último ponto é Kyrie Irving, que não jogou já nessa estreia do James Harden. Ninguém sabe onde o Kyrie Irving tá. A gente sabe todos os problemas que o Irving tem de ego. Ele saiu lá do Cleveland entre a temporada 17 e 18, porque ele queria ser protagonista. Foi pro Boston, não deu certo. Foi pro Nets, ele tem várias questões pessoais, que é inclusive o que ele tá alegando, que ele tá afastado agora. Então o Irving é um jogador bem complicado, e a gente não sabe muito o que vai acontecer com ele. Falaram que agora é o Big Three, mas ainda não, a gente não viu isso acontecer. É lógico que ainda tem muita coisa para rolar ainda, mas a gente ainda não viu. Até sobre esse ponto aí do Kyrie Irving, há um mês atrás mais ou menos, antes da troca acontecer, eu gravei aqui um episódio falando para onde eu acredito que o James Harden iria. E eu falei que ele deveria ir para o Brooklyn Nets, que foi o que aconteceu. Porém, a minha aposta, o que eu acredito que seria melhor para o Nets, seria o James Harden sair do Houston, ir pro Nets, e o Kyrie Irving sair do Nets nessa troca. Por quê? O Brooklyn Nets não teria essas questões todas do Irving, de relacionamento, de ego, de tudo mais, traria o James Harden e não ia precisar mandar um monte de escolha do draft, e além disso, um monte de jogadores que compõem a equipe. Lembra que a gente comentou? Talvez, se o Irving tivesse saído, não teria saído do Nets o Jarrett Allen e o Caris LeVert. Talvez teria saído um só dos dois. E aí já teria um outro jogador para compor o banco, que aí já dá um alívio, entendeu? Então assim fica muito complicado. E é lógico, toda essa análise que eu tô fazendo é de um time que deu um all-in e que no mínimo tem que chegar à final da NBA para justificar tudo isso que fez. Então por isso que eu coloquei como perdedor, porque eu acho bem difícil isso acontecer por tudo que o Nets cedeu.
Então é isso, galera. Dê um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal Rebodunk se não for inscrito, para receber mais conteúdo aqui do canal e para ajudar a gente a disseminar cada vez mais o basquete no nosso Brasilzão e afora. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo, se acha que o Brooklyn Nets mandou mal mesmo, saiu perdendo, deu um all-in exagerado, ou não, você acha que foi a melhor coisa, esse Big Three vai chegar à final e vai ser campeão. Siga também o Rebodunk nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. Então é isso, valeu, falou!